Jeremias, no capítulo 1 e o verso 4. Nós não vamos demorar hoje, tá, pastor? Porque tá frio lá fora. E nós vamos para baixo do monte daqui a pouco, se Deus quiser. Monte coberto. Lugar bom, né? Só o Enzo que tá ali enrolado, né? Ontem ele tava rindo aqui para a pregadora, né? Hoje ele vai ficar assustado, que o bicho é feio. Então, é brincadeira, queridos, tá? Então, Jeremias, no capítulo 1 e o verso 4, diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta, te santifiquei e as nações te dei por profeta, desculpe. Então disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e colocou-me na boca e disse-me: Senhor, disse-me o Senhor: eis que ponho a minha palavra na tua boca. Desculpe, irmãos, aqui que ficou meio escurinho, eu sou meio cegueta, tá, queridos? É assim que funciona. Queridos, quero dividir com vocês uma palavra rema nesta noite, porque eu estava falando com o Senhor, falei: Senhor, o que falar com a sua noiva? E ele me trouxe para Jeremias, conhecido na Bíblia como o profeta chorão. O pastor sobe aqui e chora, eu sobe aqui com esse tamanhão todo, é vergonhoso, né? Mas nós choramos mesmo, querido. Porque quem sobe aqui, ou quem tem a responsabilidade de falar ao Senhor, nós precisamos ter esse temor. Não de chorar, não, é que às vezes nós não conseguimos nos conter mesmo, né, pastor? Então, Jeremias, conhecido na Bíblia como o profeta chorão. Ele chorava mesmo. Mas nós vamos entender no decorrer dessa mensagem o porquê disso. Então, Jeremias, né, ele era um profeta duro. Ou seja, ele não falava aquilo que o povo queria ouvir, Soraya. Hoje nós temos muitos ministros e profetas que profetizam aquilo que o povo quer ouvir, Luiz. Então é fácil de eu reunir a massa. É fácil de eu manipular se eu chegar aqui e falar tudo aquilo que queremos ouvir. Se eu chegar aqui e falar: quem não quer um carro zero? Se eu chegar aqui e falar: quem não quer uma cura? Quem não quer uma casa nova? Quem não quer, né? Tá errado? Não, mas nós precisamos também entender que para que nós ganhamos todas essas bênçãos, nós temos um deverzinho de casa para fazer. E esse deverzinho de casa, queridos, às vezes nos custa. Para Jeremias, pastor, custava caro. Porque a Bíblia diz, eu acabei de ler, que ele foi escolhido lá no ventre. O próprio Senhor falou para ele: antes de você ser gerado no ventre, eu já te escolhi. E assim é conosco. Ou você acha que você está aqui? Todos nós fomos um dia chamados por Deus. Nós ouvimos a voz do Senhor. Um dia que eu já contei aqui a história, eu dormia nas valetas de bêbado, Luiz. Um dia eu consegui, graças a Deus, e essa morena linda que está ali, eu consegui ouvir a voz de Deus. A voz de um Deus verdadeiro, não aquela voz que se eu não fosse para catequese eu apanhava. Se eu não fosse para crisma eu apanhava. Então é essa voz, querido, que nos trouxe aqui nesta noite, que tirou nós debaixo do edredom dessa tarde e nos trouxe para cá, para ouvir esta voz. Não foi para ouvir o Darley falar, Luiz. Foi para ouvir essa voz que nós saímos de casa.
Porque primeiro Ele fala comigo e depois Ele me usa. Senão tem algo errado. Senão eu vou reunir a plateia, pastor, como eu acabei de dizer, e falar aquilo que é legal. Mas eu não quero ser esse profeta. Eu não quero ser aquele profeta que profetiza só bênçãos. Eu quero ser aquele profeta. Eu falo para Deus todo dia. Eu falo, Deus, nós acabamos de cantar. Como um farol que brilha à noite, usa-me. Mas como Ele quer. Porque como Ele quer, às vezes o deverzinho de casa nos tira um pouquinho da madrugada de sair da cama. Essa semana eu fui dormir, o Espírito Santo me incomodava porque aconteceu lá na empresa um episódio que uma pessoa falou para mim de manhã, falou, Darley, você pode orar por mim? Eu falei, eu estou um pouquinho apurado agora. E ela sofreu um acidente lá na rampa, era para ela estar aqui hoje, eu convidei ela. E ela bateu lá a perna, graças a Deus não foi nada grave. E quando eu fui lá para socorrer ela, ela disse assim, tá vendo, você deveria ter orado por mim. Então o Senhor permite coisas na nossa vida para que nós entenda que há tempo e fora de tempo nós precisamos ser usados. Então Deus usou ela para falar comigo naquele dia. E quando eu deitei à noite, era 1h30 da manhã, eu falei, eu não tenho o que fazer, eu tenho que orar em cima do vaso, lá no banheiro, porque eu só tenho 2 quartos, queridos. Mas não tem problema. Eu trabalhava em uma empresa que eu sofri uma perseguição muito grande, pastor. E o único lugar que tinha para orar naquela empresa era em cima do vaso, dentro do banheiro. Eu não sei porque o Espírito Santo está falando que eu vou falar isso aqui para ti. Mas algum endereço ele tem. Mas eu acabei de ler que é em todo o tempo. Então nós não esperamos, não podemos esperar estar debaixo do edredom. E aí o Espírito Santo falou para mim, falou, e agora? E agora? Senão eu não vou deixar você dormir, cara. Aí a Cátia falou, esse cara está ficando meio louco. Ela levantou e falou, o que está acontecendo lá no banheiro? Será que está passando mal? Não. Mas é assim, queridos. Se não tiver preço, não temos função. A nossa palavra é vazia se não tiver preço. A nossa palavra no nosso trabalho, nós vamos aprender o que Jeremias fazia. Daqui um pouquinho, o que ele falava não era vazio, mas incomodava, pastor. Incomodava tanto, Soraya, que ele chegou a ficar com se fosse hoje, chamavam de depressão. Ele desejou não ter nascido. Ele dizia, maldito é a pessoa que me tirou do ventre. Pensa na solidão que ele estava. Até ele entender o propósito. E é isso que eu vim aqui nesta noite dizer para ti. Nós precisamos gerar frutos. Nós precisamos gerar frutos. Nós precisamos entender o chamado. Nós precisamos entender que se não tem espaço, vai no banheiro mesmo. Nós precisamos entender isso, pastor. Nós precisamos entender que ser cristão não é só vir aqui todo domingo e dar glória. Não. Nós temos uma missão lá fora. E é isso que Jeremias nos ensina. Que nós não vamos ser aplaudidos mesmo, pastor. Vai ser doído, vai ser em cima do banheiro, do vaso do banheiro, vai. Não tem problema, querido. Mas Deus quer nos usar como um farol, porque lá fora é escuro, Soraya. E a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E onde nós colocarmos a planta do pé, nós precisamos brilhar. Nós precisamos, Lucas, brilhar. Nós precisamos brilhar na faculdade, no trabalho, aonde nós colocar a planta do pé. Se você for entrar num lugar e o Espírito Santo falar contigo, não entre aí, que aí não é o teu lugar. Nós passamos, né, Cátia, por uma experiência. Eu tinha acabado de ser consagrado ao presbitério, nós somos no aniversário de um cristão. E quando eu cheguei na porta, pastor, eu vi um monte de luz, um negócio assim. E quando eu pisei, o Espírito Santo falou para mim, você não entra, que aí não é mais o teu lugar.
Eu virei o carro, a Kátia estava comigo, a Kátia não entendeu muito, falei, vamos embora. Quando eu estava saindo, meu ex-pastor estava chegando, ele só olhou para mim e falou, como que tá aí? Eu falei, tá feio. Ele virou o carro e foi embora atrás de mim, porque ele já entendeu que ali não era lugar para nós. Lembra que eu disse? Nós ouvimos o chamado. Então as coisas que eu fazia, Soraya, não serve mais para mim. Não me serve mais. Aquilo para mim agora é porcaria. Muito bem, agora nós nos limpamos do mundo, pastor, e precisamos gerar fruto. Nós tiramos a poeira e agora nós vamos começar a florescer. Nós vamos começar a dar frutos, e é isso que eu quero que nós entendamos nesta noite. O fruto que nós precisamos gerar. Deus não nos chamou para ser membro de banco, queridos. Deus não nos chamou para vir para cá todo domingo e esquentar uma cadeira num dia frio, pastor. Deus nos chamou para que a Bíblia diz que nem que seja gemendo e chorando, mas que nós levamos essa palavra, esse mesmo Deus que nos mudou a escuridão que está lá fora. Amém, queridos? Amém. Estão comigo? Amém. Muito bem. O tema ali então, já está ali, entendendo o meu chamado, tá? Você já teve a experiência de chamar alguém, né? E ter a certeza que ela ouviu, mas ela não olhou para ti? É assim que Deus sente quando nós fala e nós falamos, isso aí não é comigo, pastor. É assim que eu me senti terça-feira. Depois eu corri para o banheiro, falei, Senhor, me perdoa. Só que aí me custou 1h30 da manhã sair do meu quarto quentinho e orar por ela. No outro dia eu falei para ela, eu quero pedir perdão para ti, porque Deus te usou. Eu nem tinha estudado ainda essa palavra, queridos. Deus te usou para falar comigo essa semana. Então, é horrível para Deus Ele falar conosco como Ele está falando hoje, esta noite. Nós saímos daqui sem entender esse chamado. Nós saímos daqui sem entender que nós precisamos frutificar. Nós precisamos lançar esta semente que cura, que livra, que transforma o marido, pastor, que transforma o filho, que transforma o casamento. Foi assim. Um dia, estava contando ontem para eles aqui, eu tinha dado a entrada no meu divórcio, na documentação toda. Mas graças a Deus eu tive um pastor, e nós temos um pastor, queridos. Tá? Nós temos ministério nesta igreja, que se você precisar, você corre para cá. Graças a Deus eu tive um pastor de verdade, Luiz, que nós já tínhamos desistido. E aí ele falou assim, Darley, eu preciso que você faça um curso, esse curso chama Casados para Sempre. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, pastor, mas eu vou falar. E aí eu fui fazer esse curso e eu falei para ele me chamou, nós fomos numa lanchonete lá, ele falou, cara, senta aí que eu preciso falar contigo. Ele falou, cara, faz o curso Casados para Sempre, eu sei que você deu entrada no divórcio, advogado, tudo, tá? Aí eu falei, não vou fazer, isso aí é blá blá blá. Aí ele falou, então faz por mim, olha, faz por mim, se você me ama, faz por mim. E aí no primeiro dia, eu e aquela morena linda entendemos o que está escrito aqui, ó. E fazem 26 anos. Muito obrigado, Kátia, por me aturar. Porque eu e você entendemos o que está escrito aqui. Temos problema? Como temos, querido? Mas nós precisamos entender que o nosso casamento está escrito aqui. Se você tem problema na tua vida, qualquer, sentimental, sexual, aqui tem resposta para tudo. Para tudo, queridos. Para a tua vida financeira tem resposta aqui. Para tudo tem resposta aqui.
Agora nós não podemos deixar só conosco, pastor. Nós precisamos anunciar esta palavra. A Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda. Ah, mas o cara estava mal cheiroso, a toda. Ah, o cara estava dormindo debaixo do viaduto, a toda. O cara estava no sinaleiro, a toda. O cara é empresário, milionário, a toda. A toda criatura. Esse a toda nos custa, Soraya. Nos custa uma responsabilidade muito grande. Nos custa que o jeito que você cumprimenta as pessoas e olha nos olhos dela, o Espírito Santo brilha através de ti. Eu trabalho com um ateu, declarado ateu, e ele chega de manhã e fala: bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Deixa ele. Jeová pega ele, queridos. Porque quando a pessoa não tem paz, a Bíblia diz que volta para ti, mas faça a tua parte. Tudo bem, graças a Deus. Aquilo já incomoda o cara e já sai andando de lado. Um dia ele vai entender isso aqui, porque eu também me incomodava, Soraya. Me incomodava. Meu pai, eu já falei aqui, se alguém chegasse aqui e começasse a falar assim: eu ouvi falar que uma pessoa lá foi curada, ele falava: já vai começar a pregar. Ele saía. Eu era igualzinho, porque eu vi ele fazer isso. O fruto não cai longe do pé, queridos. Cuidado com o que teu filho está vendo você fazer. Cuidado com o que você está servindo para o teu filho. É doído, pastor, falar isso. É doído. Que meus filhos estão ali, ó. Mas um dia eles vão ter os filhos deles. E aí eles vão ter que ver que tipo de alimento eles vão dar para o filho deles. Eu até os 16 anos, o modem da internet ficava no meu quarto, pastor. Era ou não era, Darlan? Se eu estiver falando mentira, pode falar. Você está mentindo aí, coroa. Fui dormir, eu desligo. Nós não podemos deixar nossos filhos expostos ao mundo inteiro, queridos. Nós vamos aqui para a mensagem. Meu Deus. Então, queridos, é assim que Deus se sente. Igual quando nós chamamos alguém e a pessoa faz de conta que não escuta. Então Ele fala conosco essa noite. E eu tenho certeza que através do Espírito Santo você vai sair daqui e vai resmoer. Ó, parece boi, pastor. Essa palavra. Sabia que o boi não come em pé, né? Ele come deitado. Ele enche, depois ele se alimenta. Ele vai resmoer. Remoer. É uma coisa assim. O mineiro fala resmoer. Remoer. É a hora que ele vai tirar os nutrientes do pasto. É isso que nós fazemos, querido. A gente vem para cá, se alimenta e depois nós vamos tirar os nutrientes. O Darley falou umas bobagens lá. Então pega só o que te serviu. Pega só o que te serviu. Aplica no seu casamento, aplica na educação do seu filho. Você como filho, aplica na sua vida, porque você vai ter um filho também. Eu gostei. Quem foi Jeremias? Foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 6 AC. Posso falar, pastor? Eu sei que é coisa do discipulado, mas quando você vê escrito na tua Bíblia AC, significa antes de Cristo, tá? Talvez alguém não sabe, né? DC depois de Cristo. Não é aquele grupo, Luiz, lá do ICDC, lá do rock. Tem fã do ICDC aí, não? Eu já fui. É feio, tá? Esses caras eram muito loucos, pastor. Um amigo meu foi no show que eles sacrificavam animais no show, tá? Era feio. Era o filho de Euquias, né? E nasceu na cidade de Ananate. Ananate era uma aldeia
onde havia vários profetas. Dessa aldeia saíam vários profetas, inclusive Jeremias. Tá? Jeremias iniciou seu chamado profético com aproximadamente 20 anos. Né? E aí ele diz assim, onde nós acabamos de ler: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Então, querido, se você está aqui essa noite, saiba que não importa onde você foi gerado, você já era conhecido de Deus. Tu já era conhecido, Luiz, antes de estar no ventre da sua mãe. Eu já era conhecido de Deus antes de eu estar no ventre de uma pessoa chamada Maria Augusta. Olha que lindo isso, queridos. Porque nós somos filhos. Lembra? Muito bem. Deus sabe de tudo e conhece a família de Jeremias. E conhecia tudo o que se referia a Jeremias. E aí quando ele vai falar com Jeremias, Jeremias diz assim: não, eu sou um guri ainda. Eu sou uma criança. Quem sabe 20 anos para nós já é meio idoso, né, Darlan? Você já é meio ultrapassado. Só que ele viveu 100 anos. Então, ele tentou fugir do chamado. E assim é conosco. Quantas vezes nós tentamos fugir desse chamado? Ah, para mim não, pastor. Eu tenho que me formar primeiro. Eu tenho que fazer o meu ensino fundamental. Quando termino o fundamental, eu tenho médio, é isso? Temos uma diretora ali que eu não posso mentir. Agora eu tenho que fazer minha universidade. Eu já estou na segunda. Isso não vai acabar, Soraya. E aí eu posso fugir do meu chamado? Esperar todos os estudos a hora que eu tiver 89 anos, dando de bengala lá, Darlan? Para daí eu dizer para Deus: eis-me aqui. Não dá tempo, Lucas. Nós não podemos esperar. Use a sua juventude, o jovem que me ouve. Não espere o tempo chegar na sua vida. Não perca o seu tempo. Jeremias disse ao Senhor: eu ainda sou criança. Olha, ele se chamou de criança, com quase 20 anos. De criança. Não perca seu tempo, Caio. Enquanto vocês têm força, têm saúde, têm vigor, fale desse amor. Se você trabalha numa empresa e eles não sabem que você é cristão lá, se você é um 007, um espião, não sei o que você é lá. Cuidado, queridos. Você não precisa ser aquele loucão, né, pastor? Eu conheço uns crentes que são loucos, tá? Ele já chega: Pai do Senhor! Agora do outro lado da rua. Não, queridos, é com ordem, com decência. Primeiro conquista a confiança da pessoa. Conquista ela com as suas atitudes primeiro. Como eu disse, olhe nos olhos dela e cumprimente ela com bom dia primeiro. E diz: está tudo bem, graças a Deus. Pronto. É assim que tu vai conquistar ela. Você pode ter certeza que, como essa moça veio pedir uma oração para mim porque ela estava mal, eu nunca falei de Jesus para ela. Um dia eu estava subiando um louvor lá e eu sou desafinado até para subiar, queridos. Se mandar eu bater palma, eu desafino. Léo do céu, se colocar eu para bater palma aqui, você vai sofrer aqui. Isso é um bicho ogro. E eu estava subindo um louvor, ela falou assim: você é crente? Eu falei: olha só. Né? Então é assim. Você não precisa chegar com um outdoor segurando uma placa igual aquela que a gente segura ali na recepção. Eu sou crente. Eu sou parecido com Cristo. Cristo reunia as multidões pelo testemunho e os milagres que ele fazia. Então, se uma pessoa chegou em ti e pediu uma oração, é porque ele viu algo diferente em ti. Tá, queridos?
Então vamos lá. Eu santifiquei, diz assim, ó. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aqui, pastor, eu profetizo em nome de Jesus que sairá profetas às nações. Nós temos uma missionária no Pantanal, né, pastor? Então já temos alguém na nação fazendo missões, sustentado por mim e por ti. Olha que coisa linda, queridos. Então quando você oferta, quando você dizima, saiba que você já sustenta uma nação com essa palavra aqui, ó. Lá onde tem jacaré nos rios. Um amigo meu foi lá, disse que as irmãs lá andam com 38 enfiadas aqui, ó. Porque senão o jacaré come mesmo. Lembra, Cátia, que o Lúcio contou pra nós? Ele estava no barco indo pregar lá e o jacaré saiu, a irmã só... já matou o bicho. É normal para eles, querido. Ou você mata o jacaré ou ele te come. Então não é fácil lá. E nós temos ar-condicionado, temos tudo. Mas ela entendeu, né, pastor? Esse compromisso que Jeremias tinha aqui, ó. E é isso que eu quero te falar. Ela entendeu o chamado. Nós precisamos entender que onde nós estivermos, se um dia, com certeza, como eu profetizei aqui, que aqui sairá profeta às nações, assim como aconteceu com Jeremias. Se um dia você receber um chamado, ouça, não tampe os seus ouvidos. Ah, mas então o pastor vai me enviar lá para o Paraguai. Não. O seu chamado, querido, começa de degrau em degrau. O seu chamado começa para liderar um departamento. O seu chamado começa para limpar aqui a igreja, igual nós chegamos hoje mais cedo para limpar, porque ontem teve o culto aqui. Isso é chamado, queridos. A posição das cadeiras que o pastor tanto valoriza, isso é organização, é chamado. Se tiver torto, ele já incomoda. Isso é chamado. É ou não é, pastor? Isso é cuidado com o que é do pai. Pensa se um pai der um brinquedo para nós destruir ele no primeiro dia. Qual a sensação, né? Você foi lá e financiou na Casas Bahia um carrinho elétrico. Ó. No primeiro dia o guri quebra. É esse cuidado que o pastor de verdade tem. É esse cuidado que nós temos que ter quando falamos dessa palavra, queridos. É esse cuidado. Simples assim, senhora. Sem ferir, com amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Olha só, não existe amor. Alguém tem coragem de dar o filho aí? Por alguém? Tem coragem, Léo? Mas eu sou bonzinho. Não. Deus deu por cara ruim. Ele não veio para o bom, ele veio para o mal. Olha só. Parece contraditório, né, Luiz? Mas ele deu para o pecador mesmo. Não foi para o bom, não. E todos nós somos pecadores diante do Pai. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou. A Bíblia diz. E onde, né? Que onde enviarás, né? Ou de tudo quando eu te mandar, dirás. Então é uma ordenança, é uma ordem. Aonde Deus nos colocar e mandar, nós temos que falar, querido. Tá? Nós precisamos falar. Nós precisamos entender esse mandato, esse chamado de Deus. Tá? Então, e o que Jeremias falava, né, no seu ministério profético? Ele chamava o povo ao arrependimento. Era assim que ele pregava, pastor. Era assim que ele profetizava. Ele chamava o povo ao arrependimento. Isso era uma característica de Jeremias. Ele convocava o povo ao arrependimento. E depois ele avisou o povo, falou: agora acabou o tempo de vocês.
agora vocês não vão conseguir chegar na terra prometida. Então ele profetizou antes, vai acabar o tempo. Vai acabar um tempo. Por isso que eu disse, jovens, não percam tempo. Eu já estou entrando pro game over. Mas não percam tempo, jovens. Não perca tempo, Lucas. Se Deus te inseriu num lugar, se deixe ser usado pelo Senhor naquele lugar. Tá? Se deixe ser usado pelo Senhor naquele lugar. Se permita ser o profeta dessa nação onde Deus te colocou, independente de onde seja. Tá? Então Jeremias, ele era aquele profeta que não profetizava, ele arrebentava com o povo mesmo. Não tinha dó não, ele falava a verdade. E o povo não gostava dele não. Nem a família dele gostava dele, Luiz. Nem a família, esses caras são loucos. Só que chegou um tempo na vida de Jeremias, pastor, que ele falou ao povo e as profecias demoravam a acontecer. Acontece isso conosco, não? O pastor com certeza já viu essa igreja com 300 pessoas, mas demora para acontecer, pastor. Olha como começou, olha como nós estamos. Viu como tem um processo? E Jeremias profetizava e aí o povo desacreditava dele. E ele entrava numa angústia tão grande que aí é que eu disse, ele sentia até um desejo de morte. Ele dizia que maldito era quem tinha feito o parto dele. Olha só o ponto que ele chegou. Porque demorava a acontecer a profecia e ele falava assim, então a minha profecia não é verdadeira. Só que depois que tudo aconteceu, aí ele entendeu que era verdade. Aí ele veio entender esse chamado. Aí que ele foi entender, Soraya, esse chamado. Mas ele chegou a pensar, falou, acho que eu profetizei de mim mesmo. E uma angústia muito grande tomava conta dele. Tá? Quer saber, né, a sua identidade? Não procure pessoas, querido. Procure a Deus. Nós temos hoje um monte de coisa, pastor. O Facebook tem teste para você ficar velho, para você ficar novo, Lucas. Tem tudo. Você viu como o entretenimento, Soraya, chega para nos tirar, parece, do foco? Estou só usando um exemplo, tá, queridos? Para nós não perdermos tempo. Então lá tem um aplicativo que fica velho, outro que fica novo, com cabelo, sem cabelo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você vai ficar rico, tem palavras para você ficar rico. Tem tudo lá. E nós consultamos lá tudo isso que eu falei, mas esquecemos do Pai. Nós esquecemos, pastor, de consultar o Pai. Aquilo toma nosso tempo que nós esquecemos até que temos um Pai. E daqui a um pouquinho nós estamos com orfandade na nossa vida, como o pastor pregou aqui sobre paternidade domingo passado. Nós nos tornamos órfãos de Pai vivo. E aí nós saímos, pastor, desesperado. Eu vou contar para o pastor, eu vou contar para o meu amigo do trabalho, eu vou contar para todo mundo, menos para o Pai. Cuidado para nós não ficarmos cegos espiritualmente. A cegueira espiritual pode custar caro. Pode custar caro. Queridos, o que eu quero que você entenda hoje? Que Deus nos coloca onde Ele colocar, onde Ele nos colocar, é para que nós falamos dessa palavra, para que nós entendamos esse chamado, para que nós não nos acovardamos diante do Senhor. Eu já vi o cara ser chamado, nós estávamos numa reunião, o cara falou assim, tem alguém aqui que é crente? O cara,
Lembra que eu disse? Deus fala conosco e nós não ouvimos. Ele não entendeu isso aqui ainda. Então Deus nos trouxe aqui para entender que Ele vai colocar situações na nossa vida que nós precisamos estar com ouvidos espirituais abertos. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que ir para cima do banheiro, lá para cima do vaso mesmo, se precisar. Mas vá. Quando o Senhor falar contigo, vá. Tá? Vá e fale aquilo que Deus te colocou no coração. Nós já falamos aqui como ouvir a voz do Senhor. Não fique esperando cair um fogo do céu. Não, não é assim. Chegar uma pessoa igual um helicóptero na tua frente, colocar a mão em ti. Não, 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 não. É por aqui, ó. Ele é o verbo. Ele não foi, não, ele é. Aqui tem tudo.